Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O que ele fala aí? Tomar toda a armadura. Está firme. Estai, pois, firme com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Todas essas coisas nós já vimos. Agora fala aqui: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Preste-me atenção. Essa carta, ele se inspirou nos soldados romanos. Os soldados romanos, eles usavam um escudo, e esse escudo era feito de madeira e revestido de pele. Esse escudo, ele ia mais ou menos até aqui o peito, e do chão até o peito. Ele cobria praticamente todo o corpo, deixava a parte de cima, porque a parte de cima tinha o capacete. Então o que acontecia? Veja bem, para que era aquele escudo? Aquele escudo, ele era muito usado para aquelas lutas de distância, está entendendo? Aquelas lutas de distância. Por exemplo, quando era de perto, eles usavam a espada, mas aquelas de distância, a distância, o inimigo ficava assim, distante. Por que era necessário aquele escudo? Porque o inimigo lançava flechas, e muitas dessas flechas vinham com fogo. A intenção era para incendiar. Ora, o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Talvez você nunca entenda isso, ou talvez você não saiba disso, mas nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta. Talvez você ainda não percebeu, ainda não entendeu que há uma guerra. Pelo que, bispo? Sempre que há uma guerra, existe um objetivo a ser conquistado, sim ou não? Então, na guerra, existe algo a ser tomado. Então, nessa guerra espiritual, pelo que se guerreia? Hein? Qual é o objetivo dessa guerra? É a alma. O objetivo é a alma. O diabo quer a sua alma, Deus quer a sua alma, entenda isso. Então, no campo espiritual, existe constantemente essa guerra. Há essa batalha pela alma, de dia e de noite, essa batalha pela alma. É por isso que Jesus fala para a gente permanecer firme. Paulo escreve para a gente permanecer firme. João escreve para a gente permanecer firme. Se você olhar para as epístolas de Pedro, ele fala para a gente permanecer firme. Acabamos de ler ali, para a gente ser firme, para a gente chegar até o final, permanecer, porque o diabo quer derrubar, ele quer a sua alma a todo custo, e nessa luta pela alma, são usados vários tipos de armamento, várias armas são usadas, e uma delas são essas setas, inflamadas do maligno, são essas setas com chama do maligno. Agora, como é que isso é usado na prática? Como é que isso acontece? Presta atenção. A vida do ser humano acontece tudo aonde, gente? Aqui. É aqui que tudo acontece. O fulano caiu, começou como? Aqui. O fulano roubou, começou aonde? Aqui. Aqui. Adulterou, começou aonde? Aqui. Mentiu, começou aonde a mentira, gente? Começou aonde? Aqui. Aqui. Viu pornografia, começou aonde? Aqui. Tudo começa
aqui. É aqui que o diabo incendia. É aqui que o diabo lança os seus dardos inflamados. Presta atenção. É aqui que o diabo lança os seus dardos inflamados. Se você não se proteger, se você não proteger aqui, o que vai acontecer? Essa flecha pega você, aí essa chama vai se espalhando para onde? Primeiro sempre começa com o que, gente? Com um pensamento. Esse pensamento daqui a pouco vira um desejo, vira uma vontade, vira um sentimento. É só um pensamento. Como é que os pensamentos chegam até a nós? Presta atenção à maneira como o diabo age. Como é que os pensamentos chegam até a nós? Olhando. O olhar influencia o que nós pensamos. O ouvir influencia o que nós pensamos. O tocar influencia o que nós pensamos. Então, cuidado com o que você vê. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado com o que você está ouvindo. Veja bem, as palavras alimentam. Veja que tipo de alimento você está recebendo. Você sabe que nem toda comida faz bem para a saúde. Tem coisas que a gente come que podem te matar. Nós, há muitos anos atrás, quando era militar, tivemos um soldado que morreu porque comeu uma fruta que era veneno. Lá na África está cheio de cogumelos venenosos. Nem tudo que a gente come faz bem para a gente. Quantas vezes você comeu algo e você acabou ficando aí um tempão no banheiro, porque deu uma reação? Então, palavra, gente, preste atenção, palavra. Tem palavra que você ouve, quando vai chegar aqui na hora de processar, deixa você para baixo, deixa você triste, faz você chorar. Você vê, quando a pessoa ouve uma palavra, entre a palavra que ela ouviu até a reação, tem um intervalozinho. Para que esse intervalozinho? O intervalo é na hora de processar, é aqui. Ela ouve uma palavra, ela ainda fica calada, daqui a pouco começa a chorar. Reação, porque processou, pensou, entrou. Mas às vezes a mesma palavra outra pessoa ouve, fica para lá. Ela se mantém firme, porque processou de maneira diferente. Então tem que haver um bloqueio contra esses pensamentos que vêm incendiar, para trazer maus sentimentos, para trazer maus desejos, para causar dentro da gente maus vontades. Tem vontade que te leva à destruição, tem desejos que vão matar você, podem matar você, tem sentimentos que vão arruinar a sua vida. Ora, quantos ficaram arruinados por causa de um sentimento? Quantos ficaram destruídos por causa de um desejo? Por causa de um desejo, hoje ficou sem família, ficou sem casamento, ficou sem patrimônio, por causa de um desejo. Por causa de um desejo, acabou sepultando a sua carreira, por causa de um desejo. Muitos, por causa de um desejo, perderam ministérios, por causa de um desejo. Hoje, nesse momento em que eu estou pregando, está cheio de pessoas no inferno, que foram para lá, por causa de um desejo. E eu pergunto, como é que esse desejo começou? Um pensamento. É algo que aconteceu, que chamou a atenção, trouxe para a sua mente aquela seta, aquela chama, aquela seta, aquele dardo inflamado, entrou, atingiu a sua mente, inflamou, incendiou e desceu para o coração. Quando desce para o coração já era. Começa a desejar, começa a sentir que é ódio, sentir que é mágoa, sentir o que é inveja. Imagine Jesus naquela cruz, as setas incendiárias tentando atingi-lo. As setas incendiárias tentando atingi-lo. Você acha que essas setas eram para quê? Para adulterar? Não. Para prostituir? Não. Era para quê? É no sentimento. Como assim? Mágoa. Para Jesus ter mágoa, para ele morrer com raiva, morrer com mágoa daquelas pessoas que estavam ali. Mas Jesus cortou logo através da fé. O que Jesus disse? Pai, perdoa
porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus fez? Bloqueou aquele tipo de pensamento. Pensamentos que poderiam causar uma mala, pensamento de ódio, raiva. Ele bloqueou na hora. Pai, perdoa. Você pensa que Jesus falou aquilo era por causa das pessoas que estavam maltratando ele? Não. Jesus falou para se proteger. Quando você perdoa, você está fazendo mais bem para si do que você perdoou. Você está fazendo um bem para você. Então, como é que esses dardos inflamados do maligno vêm? Ele vem através dos olhos. Cuidado com o que você olha. Cuidado com o que você vê. O que você vai ver pode criar um desejo dentro de você. O que você vai ver pode criar uma vontade dentro de você. O que você vai ver, dependendo de como você processar, pode criar um sentimento em você. O que você vê. Ei, o que você ouve. Você vê, você estava tão bem, de repente você ouve alguma coisa, você se revolta, você se levanta, você começa a reagir de maneira negativa. Por quê? Por causa do que você ouviu. Palavras, cuidado com o ouvido. Essas setas, presta atenção, a tendência dessas setas é virem através dos olhos, principalmente através dos olhos e ouvidos. São as duas portas de entrada dessas setas. E como é que a gente tem que bloqueá-los? Tomai, sobretudo, o escudo da fé. É o escudo da fé. E eu não explicar o que é fé, afinal de contas. Às vezes, a gente enfeita muito sobre fé. A fé é isso, é o firme fundamento das coisas e a prova das coisas. Peraí, o que é esse firme fundamento? É o firme fundamento das coisas que não se... Peraí, mas o que é firme fundamento? É pensamento, gente. É um firme pensamento das coisas que não se veem. Certeza é o quê? Certeza é pensamento, é um pensamento firme. Isso é certeza, não tem mistério. Só que ali que está, presta atenção, ali que está. Só que esse pensamento está fundamentado em cima da palavra de Deus. Está fundamentado em cima da palavra de Deus. Por isso é que esse pensamento é firme. Esse pensamento tem um fundamento. Quem é o fundamento? A palavra de Deus. Qual é o fundamento? Jesus. Pensamento de confiança em Jesus, por causa do que Ele disse. Eu confio em Jesus, eu creio em Jesus, eu estou esperando em Jesus. Ele disse que voltará. Ele disse que é comigo. Ele disse que eu vou vencer. Ele disse que eu posso tudo, porque Ele é que me fortalece. Ele disse isso. Amém. Vem o diabo, você não pode nada, você não consegue. Ele disse, eu posso sim, eu posso. E quando eu falo eu posso, não é só eu posso nas coisas boas. Eu posso, vou vencer, vou abrir uma empresa. Eu posso, eu vou vencer, eu vou fazer isso, vou fazer e vai acontecer. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir o que ninguém na família conseguiu. Pode ser também, mas não é só isso. Eu posso o quê? Eu vou suportar isso. Eu vou vencer essa dor. Eu vou suportar esse deserto. Eu vou vencer esse deserto. Sabe, aquele momento que tudo aperta, aquele momento que tudo dá errado, e o diabo vem com a flecha, tentando implantar a dúvida em você, e você coloca esse firme pensamento em Deus. Esse deserto, Ele é comigo, porque Ele prometeu que Ele estaria comigo até os confins da terra, ou seja, até a terra acabar, Ele estaria comigo. Diga graças a Deus. Você está entendendo? O escudo da fé? Fé é firme pensamento, é pensamento. Fé é pensamento, gente. Não tem segredo, fé é pensamento. É por isso, para essa fé ficar forte, você tem que orar. Para esses pensamentos serem fortes, você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que ter uma comunhão. Essa comunhão vão alimentar esses pensamentos. É a mesma coisa com o pecado.
Quando você começa a flertar com o pecado, quais são os tipos de pensamento que vão vir? Imagine, por exemplo, alguém que antes de sair de casa ficou lá uns 20 minutos vendo a pornografia. Não precisa nem de 20 minutos, 1 minuto vendo um vídeo de pornografia. Quando sai na rua, o que acontece com o pensamento dele? O que acontece com a cabeça dele? O pensamento dele é de quê? Hein? É da porcaria que ele viu. É que incendeia a mente dele. Começa a sentir desejos. De acordo com aquilo que ele viu, vai alimentando ele. E ele vai se imaginando. Olha aí, vai imaginando. Olha aí, vai imaginando. Imagina aquela cena que ele assistiu. E ali vai se imaginando. E o diabo vai fazendo ele. Vai fazendo ele. Fazendo. Ele fazendo. Aonde, gente? No pensamento. No pensamento. No pensamento. No pensamento. No pensamento. Ele vai sacudindo no pensamento. Isso que acontece. Agora, veja o oposto disso. Você orando, antes de você sair, você ora. Imagine, você dedica 30 minutos buscando a Deus. Você lê a palavra de Deus. Aí você sara. Nossa, você buscou o Espírito Santo. Aí você sai na rua. O que acontece? Olha o escudo da fé. Amém, pessoal? Deus é comigo. Imagine você indo para dados lá para o médico. Você fez exames, aí você vai lá apresentar os exames para o médico. Só que você buscou a Deus. Você leu: eu sou o Senhor que te sara. E aí de repente chega lá o médico, olha assim e fala assim: olha, você está com câncer, mas você tinha acabado de ler: eu sou o Senhor que te sara. Qual é a sua reação? Não me fala, qual é a reação que você vai ter? Ele disse: vai me curar. Amém, pessoal? Então isso não é problema, porque ele disse: vai me curar. Agora imagina o oposto. Antes de você ir: meu Deus, deixa eu ver, como é que é o câncer? Câncer nos intestinos, olha, e no estado terminal, só 1 semana. Ai, meu Deus. Aí tem um mau conselheiro. O conselheiro chama-se tio Google. Vai no tio Google para tu ver. O tio Google começa a te dar as estatísticas. Olha, 70% de pessoas com esse problema morre. Aí você está sentindo dor. Essa dor aí que eu estou sentindo é o quê? Peraí, já entra lá no Sou Google. Hoje tem um tal de IA. Conhece o IA? Não conhece o IA não? Inteligência artificial. Esse cara, você conversa com ele tete a tete. Tudo que você pergunta, o cara sabe tudo. Você pergunta para ele: olha, o que uma pessoa que sente dores assim, 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 é só você explicar tudo direitinho. Aí ele já te fala: é câncer, já te fala, é câncer no estômago, já te fala, é não sei lá que isso, aí já te fala já o que tem. Aí você entra de novo. E quem tem isso, qual é a probabilidade de... Aí já te fala: ó, só tem 3 meses de vida. Aí já vai para o médico assim: meu Deus, espero que tudo dê errado. Espero que dê errado. Espero que não dê certo. Espero que não tenha isso. Espero que não tenha isso. E quando você vai, ó, o diabo já inflamou a sua cabeça. Você entende os dardos inflamados do maligno, como é que trabalha? Como é que o diabo usa os dardos inflamados do maligno? Gente, eu estou te dando isso tudo mastigado para que você perceba as sensações que você tem tido, o que você tem sentido, o que você tem desejado. Por que que você tem determinados desejos? Por que que você tem tido determinados comportamentos? Por quê? Por que que você tem se sentido do jeito que você tem se sentido? Entende? Com uma palavra é suficiente. Ouça bem, estavam fazendo um estudo sobre a mente do ser humano. E aí, fizeram um teste. Tinha lá no presídio, lá nos Estados Unidos, um homem que foi condenado à morte. Ele já estava condenado à morte. E o dia estava se aproximando, então os pesquisadores, os estudiosos, os cientistas, pediram ele para um estudo. E aí procuraram ele e falaram assim: você sabe que você está condenado à morte, né? Ele: sim, eu sei. Você sabe que tipo de morte vai ser? Ele falou: eu sei, vai ser numa cadeira. Aí eles falaram: e se te derem uma outra proposta para morrer de uma maneira diferente, você aceitaria? Ele: como, por exemplo? Por exemplo, cortar o seu pulso e deixar que todo o sangue saia. Seria melhor você morrer? Ele: poxa, seria melhor. Então, ó, você gostaria de morrer assim? Gostaria. Então, assina aqui. Então, você vai morrer
tal dia você vai morrer, vai ser cortado os pulsos, todo o seu sangue vai sair. Entendeu? Sim. Pronto, chegou no dia, vendaram os olhos dele, deitaram ele numa cama, aí esticaram o braço dele com os olhos vendados e fizeram um corte. E fizeram outro corte no outro lado. E ainda falaram para ele: você inclusive vai ouvir o seu sangue caindo, jorrando. Aí ele ficou, e ele ouvindo lá aquela goteira. Bispo, o que aconteceu? O homem teve uma parada cardíaca e morreu. Quanto de sangue saiu nele? O corte só foi um pouquinho. Você sabia que não saiu dele nem sequer 100 ml de sangue? Morreu. Aí eu pergunto, o que matou ele? São aqueles dardos inflamados que lançaram nele. Fizeram ele para a morte. Entende como o diabo trabalha? Fizeram a cabeça dele para a morte. Oh, não esqueça. E fizeram questão de falar: oh, não esqueça, nós vamos cortar os seus pulsos. Era uma canalização, era água jorrando. Fazia questão de fazer barulho, que é para ele perceber que aquilo era o que, gente? O sangue dele. Os dardos inflamados do maligno é assim que fazem. Tanto é que você vê, o que é problema para um, para o outro, você vê, não é problema. Para quem tem o escudo da fé, vê que não é problema. Para quem não tem o escudo da fé, é suficiente para se suicidar. Levante histórias de pessoas que se suicidaram. Veja o motivo, veja o motivo. Por que se matou? Ah, porque está devendo. Devendo quanto? Vai ver que é uma dívida que dá para pagar. Dava para negociar. Mas o diabo encheu nele os dardos. Coitado, pegou fogo. Pegou fogo. Os sentimentos pegaram fogo. A razão pegou fogo. Ficou sem ação. Como é que uma pessoa, presta atenção, como é que a pessoa entra em depressão? A ponto da pessoa não querer tomar banho, não querer sair, perder vontade de viver. Como é que tudo começa? Do maligno. É na cabeça. Essa que ele atinge. Tudo começa com a cabeça. E aí vem para o coração, neutraliza tudo, suga todas as forças. A pessoa passa a ser um zumbi, sem vida, sem norte, sem direção. Entende agora? É por isso que Paulo disse: ei, revesti-vos com o escudo da fé. Esse escudo tem um fundamento, presta atenção, em quem você está a sua fé. A sua fé está em quê? Esse é o segredo. Se a sua fé tiver em algo corruptível, é algo que queima, é algo destrutível. A rocha que é Jesus, o fundamento está em Jesus. Estou falando de fé. Fé é, gente? Fé é pensar, vai dar certo. Por quê? Porque Deus disse que é comigo. Amém? Aí vem o diabo: não, mas você está em pecado. Não, Deus disse que Ele deu o seu filho para me perdoar. Ele é fiel e justo para te perdoar. Eu estou perdoado, diabo, não adianta. Esse é o escudo da fé. Por isso, você não vai tocar na minha vida. Por isso a minha vida está na mão dele. Se eu tiver que morrer, vai ser da vontade dele e eu vou para o céu. Eu sou um homem salvo, eu sou uma mulher salvo. Então, cai fora, diabo. Escudo da fé. É por isso que eu estou sempre falando: seja de oração, seja de oração. Leia, medite todos os dias na palavra de Deus. Isso é o alimento para a sua fé. É isso que fortalece a sua fé. Porque fé é pensamento. É pensamento de segurança em alguém. Você vê que tem pessoas que têm fé em dinheiro, porque ela pensa no dinheiro que tem. Ah, com aquele dinheiro eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso pagar o melhor médico, eu posso isso, eu posso com aquele dinheiro. Ou seja, a fé está posta em quem? A fé dela, a fé dela está posta no marido. O que ele pensa? Não, meu marido tem dinheiro, meu marido é inteligente, meu marido é advogado, meu marido é juiz, meu marido manda. Daqui a pouco o marido morre. E aí? Você colocou o seu pensamento no marido, fé no marido. Pensamento aonde, gente? No marido. Pensamento de segurança no marido. Pensamento de segurança no filho. Pensamento de segurança na carreira. Eu tenho futuro porque ingressei na aeronáutica. Ah, eu tenho futuro porque um curso para o Ministério Público e eu passei. Porque eu fui número 1 no concurso. Não, filho.
É só você pegar amnésia, que se você tiver demência, você não serve para mais nada. Tem gente que hoje estão sendo chamado de doutor. Ele já nem lembra mais o que é isso. Não lembra o que é cuidar de um paciente. Se esqueceu tudo. Esse lixo de pessoa que somos no mundo, se nós não tivermos com a fé em Jesus, nós não somos nada sem Jesus. Agora, quando estamos em Jesus, estamos seguros. Sabe por quê? Porque na mão de Jesus ninguém toca. Ninguém pode com Jesus. Ele disse: tenham fé em Deus. Eu venci, vocês vencerão também. Amém, pessoal? Ele disse: eu estarei convosco até a consumação de séculos. Ele disse: ninguém tocará em vós. Ele disse: creia, confie, deposite a sua confiança nele. Não deixe nada contaminar a sua mente. O que a gente faz? A gente coloca peneira nos olhos, a gente coloca peneira nos ouvidos, olhos e ouvidos e a boca. Eu vou vigiar o que eu vou falar, eu vou vigiar o que eu vou ouvir. Conversa fiada, o que eu faço? Eu saio de fininho. Conversa que não vai te fortalecer espiritualmente falando, cai fora. Coisas que você está assistindo que não vai te alimentar. Filho, para, desliga. Que sejam coisas que venham te fortalecer, te levantar. Esse escudo da fé, essa fé, ela tem uma pessoa por detrás dessa fé. E essa pessoa tem que ser Jesus. Diga graças a Deus.